Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou a Sil Riberto e hoje o personagem do vídeo é a Imperatriz Sissi, também chamada Elizabeth da Baviera, Elizabeth da Áustria, Elizabeth da Hungria e traduzida no português, muitas fontes a citam como Isabel. Enfim, se você for analisar que Isabel e Elizabeth são o mesmo nome, então, mas eu prefiro chamá-la de Elizabeth ou Sissi. Muito se criou um mito sobre a Sissi na época do pós-segunda. Tentaram fazer o cinema alemão renascer, mostrando assim as belezas, a perfeição da Alemanha, das famílias, das princesas, e foi feito na década de 50 aquela trilogia dos filmes com a Romy Schneider. São lindos, eu assisti todos no cinema, na matinê, na sessão da tarde, sempre que passava um filme da Sissi, eu até li um livro, mas o que acontece? Ali é 90% mito, não é a verdadeira história da Sissi. O casamento, o pai da Sissi é muito longe de ser aquilo que é pintado no filme, porque ele era um pai ausente, ele gostava de caçar, e ele nunca foi presente na vida dos filhos. Quem foi mais presente, muito presente, foi a Ludovica, que era a mãe da Sissi. E a Ludovica já teve uma história complicada porque ela era mais nova de 8 irmãs. As irmãs dela tinham se casado muito bem, com príncipes, com reis, com imperadores. Enquanto para Ludovica sobrou o primo lá. Então, quem foi presente na vida dos filhos foi a princesa Ludovica, que era prima da dona Amélia, que foi a nossa segunda imperatriz. Mas se você for analisar a árvore genealógica, tem muito mais ramificação, muito mais parentesco. Mas enfim, o tema é a verdadeira Sissi. A Sissi se casou com o Francisco José da Áustria, ela ainda era muito jovem. E a corte da Baviera era mais descontraída, mais... eles praticavam muitos esportes, tanto que a Sissi nadava, era uma exímia amazona, ela montava muito bem. E ela era meio paranoica com forma física, tanto que naquele tempo ainda não se conhecia, mas ela sofria de anorexia. A Sissi basicamente não comia. Porque você pensa uma mulher de 1,72 m mais ou menos, ela pesava mais ou menos 45, entre 45 e 50 quilos. E quando ela chegava nos 50 quilos, ela já surtava. Porque aquilo para ela era estar gorda. Quisera eu estar com 50 quilos, né? Mas tudo bem, eu não sou princesa. Enfim, a Sissi sempre, quando ela chegou na corte, depois do casamento, foi aquela festança toda. E ela tinha um cabelo enorme, enorme, o cabelo dela chegava quase no pé. E ela tinha que fazer a toalete para a missa das 10. Para isso, ela acordava às 4 da manhã. Porque só para pentear o cabelão e arrumar e colocar essas estrelas de diamante que ela usava, era muita coisa, eram mais de 3 horas. E maquiagem, vestido, o corset,
Alguns historiadores descobriram, através dos museus onde tem coisas da Cici, que o corset dela era triplo, ele não só fechava atrás, mas também apertava dos lados. Aquela cinturinha. No começo estava tudo muito bem, a Cici queria ser presente na vida dos filhos, assim como a mãe dela foi. E ela e o marido tinham que viajar a compromissos da corte. Quando ela ainda tinha uma filhinha pequena, de 2 anos, a Sofia, que eles foram para uma viagem e levaram a Sofia junto. A Sofia adoeceu e acabou falecendo. Nisso a sogra já veio culpá-la, ela se sentiu culpada pelo resto da vida. E depois, os filhos que ela teve, a sogra meio que tirou da convivência dela e criou. Então os filhos tinham pouco contato com a mãe. E aí a Cici entrava em depressão, ela viajava, tanto que o marido deu para ela um palácio, construiu um palácio em Corfu, onde ela passava muito tempo. E nesse palácio praticamente tinha uma academia, uma piscina enorme. Ela se exercitava muito, ela andava a cavalo. E até contam que às vezes ela pedia um bife, todo mundo falava, oba, ela vai comer. Não, aquele bife era para pele, era cosmético. Então ovo, bife, tudo ela transformava em cosmético. E quando ela começou a envelhecer, ela começou a usar um véu, um chapéu com um véu, que não deixasse que ninguém visse as rugas dela. Então ela foi uma pessoa assim, que ela se apegou demais nessa questão da aparência, porque era como se ela sentisse que era tudo que ela tinha. Apesar dela ser uma moça inteligente, culta, mas... E a Cici se afeiçoou muito à Hungria, Império Austro-Húngaro. Tanto que ela e o marido foram coroados, de tanto que ela buzinou, foram coroados reis da Hungria. E muito tempo depois que ela já tinha os filhos, nasceu a Maria Valéria, que era mais nova. E ela disse que era minha filha húngara. Ela só falava em húngaro com a menina. Ela criou, assim... E é lógico, ela mimou essa criança até não poder mais. Porém, a Maria Valéria tinha medo do irmão, que seria o futuro imperador. E aconteceu uma coisa assim terrível com ele. Uns dizem que ele foi, outros dizem que foi ele tinha uma amante, e ele foi encontrado com ela, os dois. Isso foi mais um baque, mais uma depressão para Cici. E a Maria Valéria meio que tinha medo, assim, do resto da corte, porque para ela podia tudo, né? Desculpem. E a Cici teve uma época, mais uma das depressões dela, que ela foi para a Suíça, e quando ela resolveu fazer um passeio em volta do lago, veio um jovem anarquista italiano e contam os relatos da época que na hora ela não percebeu, ela disse que estava tudo bem. Só que quando ela entrou no barco, que ela ia dar o passeio, ela caiu. E ali ela não resistiu. Depois que ela faleceu, encontraram o testamento da Cici, que ela deixava tudo então para as filhas Gisela
e Maria Valéria. Depois eu faço um vídeo sobre a Maria Valéria, que também é uma figura. E nesse testamento, ela, além de deixar para as filhas, ela criou um fundo, tipo fundo de pensão. Caso os Habsburgo fossem depostos e não tivessem mais seus reinos para viver deles. Parece que ela estava adivinhando o que estava por acontecer, né? E foi graças ao fundo da Cici que deu para eles sobreviverem depois. Mas a Cici é uma personagem assim tão interessante, tão cativante. Ela ainda é muito admirada, muito querida. É uma das rainhas trágicas, com certeza, muito trágica. Que a vida para ela foi uma coisa assim pesada, sofrida, algo que mostra que realmente nem toda princesa, vocês me desculpem, é que tem cachorro querendo aparecer no vídeo, não era a princesa encantada. O conto de fadas para Cici realmente não existiu. Não só pelos distúrbios que ela tinha, o caso da anorexia, a depressão. E naquela época isso tudo era desconhecido, né? Era tratado como loucura. Então, infeliz daquele que tinha que lidar com tudo isso. Se hoje em dia já existe o estigma de quem tem um problema desse é louco, se você toma um antidepressivo, se você toma controlador de humor ou outras coisas, você é louco. Ninguém facilita, só facilita a hora que acontece com eles. Né? Ai, meu Deus, estou com depressão. Ah, jura? Então, a Cici é um personagem que traz esse tema para a luz, a discussão, para você ver que uma princesa, uma rainha, uma imperatriz linda, maravilhosa, também tinha que lidar com isso. Numa época em que ninguém sabia o que era, numa época terrível. Então isso é interessante. Sabe, tem tanta coisa sobre a vida da Cici que não dá para falar em um vídeo só. Depois, assim, eu vou fazer um vídeo com a árvore genealógica, parente de quem tanto, porque tem muita coisa, você pesquisando, você acaba descobrindo, e uma fonte maravilhosa sobre tudo isso é o canal do professor Paulo Resutti. O canal dele é excelente. Mas eu já prefiro abordar esse aspecto do sofrimento, dos distúrbios. E ela viveu apenas 60 e poucos anos. Ela era... Tá certo que para aquela época isso era muita coisa. Para hoje ela seria uma jovem senhora. E ela também foi ícone de moda, que é claro que a mulherada toda, a nobreza usava, daí o povo queria usar. E essas estrelas que ela usa eram estrelas de ouro com diamantes. Existe o museu da Cici, onde você pode comprar as estrelinhas em forma de souvenir. É claro que não são as estrelas assim, mas são réplicas. Eu já vi pessoas que têm o pingente da estrela. Mas ainda, depois de tanto tempo, né, mais de um século depois, a Cici ainda é um personagem que levanta muita admiração, muita curiosidade. Só que, infelizmente, por causa do projeto de renascimento do cinema alemão, de levantar a Alemanha depois do Adolf, se criou assim o mito, que nem de longe se parece à realidade. Não era uma pessoa má,
mas era uma pessoa tímida, que tinha dificuldades de encarar a vida na corte, tinha dificuldades com a própria imagem, linda, mas... E que é um dos casos bem registrados assim na história, sobre o que hoje nós conhecemos como anorexia, como disforia corporal e depressão. Então, para vocês verem que isso não é o mal do século XX nem do século XXI. Bom, se você gostou do vídeo, se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar, ajudar o canal a crescer. E agradeço muito a você que já está inscrito, ajudando o meu canal a crescer. Em breve eu farei mais vídeos sobre a Cici. Esse foi só um apanhado. Mas agora que eu estou voltando ativa, em breve terá mais, tá? Gratidão, que vocês tenham uma semana muito feliz, próspera e abençoada. Até o próximo.